E aí essa apresentação ela está um pouquinho diferente porque ela está baseada em fotos e fatos. Então eu coloquei muitas fotos, algumas foram tiradas por mim, outras não. E aí a gente vai observar essas fotos que estão registrando fatos que ocorrem para discutirmos isso. Então aqui são algumas fotos, essas daqui não foram tiradas por mim, né, em que ela está mostrando duas cidades, que tem tanta gente nas cidades que nem cabe as casas das pessoas uma do lado da outra, então a gente constrói prédios, e esses prédios são, na verdade, várias casas, uma em cima da outra, né, de tanta gente que tem aqui no ambiente. E vamos lembrar que todas essas pessoas, elas estão usando os recursos da natureza, que seria o mesmo se nesse lugar morasse uma pessoa, 20 ou 100 mil. E todas essas pessoas estão jogando resíduos no ambiente. Todas elas lavam as mãos e devolvem a água suja para o ralo. Todas elas vão ao banheiro e dão descarga, usam algum produto e jogam alguma coisa fora. E aqui do lado nós temos duas imagens de lojas. Lojas com grande quantidade de produtos, né, gente? Para nós pensarmos no nosso consumo, não exatamente desses produtos, mas de todos. Porque muitas vezes nós temos tanta oferta de produtos, quem nunca saiu para comprar uma caneta porque a tinta acabou, voltou com um monte de produto que comprou e esqueceu de comprar a caneta, que foi o objetivo da saída. E a cada compra nós temos aí produção de resíduos. Nós trazemos a mercadoria numa sacolinha, ela tem uma embalagem, depois isso é descartado. O próprio produto e todas essas embalagens, elas usaram matéria-prima que veio do meio ambiente para ser produzido. E aí aqui nós temos imagens desse resíduo que a gente joga fora. Muitas vezes as pessoas jogam esse resíduo no lugar errado. E aí aqui nós temos onde seria o escoamento de uma água da chuva, todo tapado por sujeira descartada no lugar errado. E aí de repente chove forte, isso daqui não deixa a água ir ao local certo, ela não se infiltra, ela fica acumulada aqui, a gente tem um alagamento. E aí as pessoas reclamam desse alagamento que está destruindo as coisas dela e tal, mas elas não pensam que isso tem uma causa provocada por elas mesmas. Aqui nós temos uma estrada de terra e toda a margem da estrada com lixo, todo descartado aqui no lugar errado. E essa retratação aqui, ela mostra que muitas das coisas que nós jogamos, às vezes daria para reaproveitar, e quando não dá para reaproveitar exatamente o produto, dá para a gente reciclar. E reciclando, a gente reaproveita a matéria-prima, a gente evita que a gente pegue matéria-prima da natureza e a gente utiliza o que já estava num outro produto. Olha que o banquinho, eu poderia reformar esse banquinho, eu não iria ter que cortar uma nova madeira para fazer o banquinho. E assim outros produtos. Essa aqui é uma imagem que eu tirei, é a margem de um rio, na região de Salto e Itu. E na margem do rio tinha sacolinhas plásticas, tinha vidro quebrado, tinha bastante lixo em toda essa margem. E lembrando que além desse lixo aqui na margem, nós temos seres vivos que vivem aqui, as próprias plantas, e essa água que tem o contato aqui, que também estava contaminada, e que depois nós vamos ter que ter um trabalhão para tratar ela na estação de tratamento para a gente poder consumir essa água. Essa imagem também fui eu que tirei, eu tirei lá no Aquário de Ubatuba em 2018. Eu gosto muito de usar essa imagem nas aulas, porque é uma sala que tem dentro do Aquário de Ubatuba, em que eles penduram lixos que foram retirados do mar, da praia, que estavam no lugar indevido. Não deveriam ter sido jogados no mar, eles resgatam esse lixo e penduram aqui. Quando você passa pela sala, você se sente como um animal marinho, que está tendo o seu ambiente invadido por produtos que ele nem imagina que exista. Quando que um animal marinho vai saber que o ser humano produz um pneu? E aí dá essa sensação de o meu ambiente cheio do lixo que a gente mesmo produz.
E olha só, gente, coisas que foram encontradas no mar. Cadeiras, que provavelmente a pessoa deixou na praia e a maré levou. O fofão, faz o maior sucesso quando mostra foto. Lancheira, pneu. E muitas vezes nem é o lixo que a gente deixou naquela praia. Né? Às vezes foi um lixo que a gente descartou no rio, o rio desagou no mar e daí a correnteza levou até aquela região. Essa outra imagem eu também tirei em 2018, foi do projeto Tamar de Ubatuba. Isso daqui é uma coisa muito interessante que eles montaram lá, que é um lixômetro. É um negócio alto, aqui ele é fundinho, tá, gente? E eles colocam aqui o lixo que foi retirado dentro do estômago de tartarugas que morreram. O que acontece com as tartarugas? As tartarugas são animais marinhos que elas se alimentam de alga. E quando elas encontram o plástico, elas não sabem a diferença, elas confundem, elas acabam comendo o plástico. E aí o plástico, quando elas engolem, não digere e elas acabam morrendo. E aí eles resgataram essas tartarugas que morreram, abriram o estômago delas e empilharam aqui o lixo. Gente, o estômago da tartaruga é pequenininho. Olha quantas tartarugas até 2018 já tinha morrido e sido resgatada pelo projeto de Ubatuba por causa do plástico que a gente descarta no meio ambiente. E esse foi um dos motivos, né, o alimento das tartarugas foi o principal motivo pelo qual os canudinhos plásticos foram proibidos, porque era uma das coisas que mais ia parar no ambiente delas e que mais prejudicava a vida delas. Essa aqui também é do projeto Tamar de 2018, era uma rede e ela tinha uma legenda escrita Pesca Fantasma. Pesca Fantasma é uma rede que não é mais usada pelos pescadores, porque ela está velha, e aí em vez deles jogarem fora da maneira correta, né, eles jogam no mar e abandonam ela lá. Só que isso daqui era feito para pescar peixe. Então ela meio que vai vagando assim no mar e os animais vão se enroscando aqui, só que não vai ter ninguém para resgatar eles dessa rede. E aí eles acabam muitas vezes morrendo, porque eles não conseguem se soltar. E também prende outras coisas, né? Inclusive poluição que a gente joga no local errado. Essas aqui também foram imagens que eu tirei, essas duas da ponta é lá da região de Salto e Itu, e essas daqui é da região de Amparo. Essas daqui são terrenos em que a pessoa que deveria carpir o terreno e tal, ela estava atacando fogo para facilitar a retirada da vegetação. E aí, quando a gente taca fogo, a gente gera uma poluição atmosférica muito grande, sem falar que a gente destrói os seres, né, fungos e bactérias que são essenciais para o solo. E essa aqui também era um terreno que eles tacaram fogo, só que para piorar esse daqui, gente, ele é um terreno do lado de um posto de gasolina. Essa daqui não fui eu que tirei, mas ela retrata o lixo no recurso hídrico e nas margens. Aqui também. E observe, gente, que ninguém faz um passeio de férias, né, paga para ver poluição. Quando a gente vai escolher, a gente escolhe um lugar bonito, né? A gente quer uma praia limpa, uma praia sem poluição. E aí a gente chega na praia, a gente joga o nosso lixo lá e a gente espera que misteriosamente ele desapareça. E se um dia aquela praia ela estiver poluída, muitas vezes por causa do seu lixo também, você simplesmente vai mudar de endereço, você vai para outra praia. Você não vai querer passear lá, né? Então, por que a gente não conserva esse ambiente se a gente não gosta dessa poluição? Aqui é uma imagem de um incêndio florestal. O incêndio florestal ele é gravíssimo porque ele mata os fungos e as bactérias do solo. Ele destrói a vegetação. Os fungos e as bactérias, eles vão reciclar os seres que morrem. Então, quando um fungo, uma folha, um fruto, uma folha cai no solo, esses fungos e bactérias desmontam ele e os nutrientes, imaginem ele como pecinhas de um Lego, né? Esses nutrientes voltam para o solo e vão compor novos seres vivos. E aqui no incêndio, esses seres que fazem essa reciclagem são destruídos. O que a gente faz, como a gente monta um Lego, se a gente não tiver a peça de Lego? Além disso, esse incêndio florestal está causando poluição ambiental, jogando gás carbônico no ambiente, o que é uma das coisas que piora o aquecimento global, e está matando plantas.
e plantas utilizariam o gás carbônico para melhorar o aquecimento global. E como eu estou matando a planta, eu também estou tirando o ser que ia usar esse gás carbônico. Então, ele é um gravíssimo problema ambiental. Além do incêndio que destrói os seres vivos, muitas vezes as indústrias clandestinas madeireiras destroem as regiões para fazer móveis, para abrir terreno para pastagem, para criação de gado. E aí a gente tem uma perda de biodiversidade enorme, porque além de tudo isso, você está destruindo o habitat de vários animais que vivem ali. E aí eles não têm mais o alimento, porque você destruiu. Eles vão ter que migrar para outras regiões, e muitas vezes a outra região é uma cidade. E aí ele não vai saber o que é uma rodovia, ele pode ser atropelado, ele não vai saber o que é um humano, e daí o humano vai ficar com medo dele e pode prejudicar esse animal. Então a gente desequilibra tudo isso. Aqui é uma imagem de uma enchente, né? Gente, quando a gente constrói uma cidade, a gente enche ela de asfalto e tira as bocas de lobo, os bueiros, a gente tira o espaço para onde a água vai infiltrar. E aí, se der uma chuva muito forte, essa água não tem vazão e ela acumula. E aí a gente tem uma enchente. Aqui, uma imagem de Brumadinho, o ano passado, em 2019, que a mineração ela usa recursos que são tóxicos, então esses recursos eles ficam armazenados numa barragem, e em Brumadinho essa barragem desceu e toda essa lama com substâncias tóxicas destruiu uma vasta área, matou várias pessoas, vários animais, destruiu a vegetação, atingiu rios, contaminou águas de pessoas que iriam beber essa água e agora não pode mais porque está com produto tóxico. Esse rio vai levar isso até o mar e aí nós temos uma grande devastação ambiental. Aqui é a poluição por agrotóxicos. Os agrotóxicos são venenos que a gente joga na plantação para os insetos não destruírem essa plantação, né, ou não perder ela, as pragas também não, mas que é um veneno e que muitas vezes ele infiltra no solo, atinge os recursos hídricos, ele mata outras espécies que não era interessante isso acontecer. Sem falar que esse produto ele é tóxico e ele está no alimento que a gente vai consumir depois. E aí o acúmulo dessas substâncias no nosso organismo geram graves problemas de saúde, dentre eles o câncer. Pessoal, eu coloquei essas imagens e esses fatos são imagens reais, então essas coisas aconteceram e acontecem para que vocês pensem um pouquinho na atitude do ser humano no meio ambiente. Espero que isso sirva como forma de reflexão e que a gente lembre que quando a gente quer passear, a gente escolhe ambientes que não estão dessa maneira. Então, não seria justo nós tratarmos o ambiente desta maneira. Obrigada e até a próxima.